1 Tessalonicenses, capítulo 1. Verso de número 1. Paulo, Silvano e Timóteo. Diga comigo, Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, me deixa só dar alguma realidade geográfica para você de Tessalônica. Tessalônica é uma cidade que fica a nordeste da Grécia. Nos tempos primórdios, você vai ver que ela era chamada uma cidade, quase como um sítio, ela era chamada de Teme. Alguns presumem, historiadores presumem que Teme era usado esse termo por causa das fontes termais próximas a essa cidade. Mas por volta de 300 anos antes de Cristo, essa cidade ela foi reedificada por um homem chamado Cassandro. Cassandro reedificou a cidade de Teme e renomeou essa cidade de Teme, colocando o nome da sua esposa na cidade. Qual era o nome da sua esposa? Tessalônica. Então, ficou chamada Tessalônica. Tessalônica, irmãos, a localidade dela é uma localidade muito boa e ela se tornou uma cidade muito central, chave para o Império Romano. O Império Romano foi um império que dominou não só a Grécia, mas o mundo antigo por um bom tempo, inclusive na época de Jesus Cristo. E essa cidade, irmãos, ela era muito importante para a questão do comércio, para a questão administrativa. Muitas questões nessa cidade eram cidade desenvolvida ou bem desenvolvida para que Roma pudesse usá-la como uma cidade estratégica ou chave. Drummond, por que você está enfatizando que era uma cidade bem desenvolvida? Por que você está enfatizando que ela tinha um comércio forte, uma boa administração, ela era boa em comunicação? Por que essa cidade, você está enfatizando que ela, Tessalônica, era uma cidade bem desenvolvida? Porque, irmãos, algumas pessoas acham que só quando você não tem opção nenhuma que você vira servo de Deus. Mas o lugar não era um deserto, um lugar que não tinha coisa para fazer. Era um lugar bem desenvolvido, era um lugar que tinha cultura, comércio, tinha administração, era bem desenvolvido. Então a igreja não se tornou igreja simplesmente por falta de opção. Não tenho o que fazer, vou servir e vou adorar a Deus. Não, eles tinham o que fazer, mas resolveram adorar ao Deus vivo, ao Deus eterno. Então nós precisamos já começar a situar essa cidade e perceber várias questões históricas. Há perseguição para essa igreja? Há perseguição. Durante a leitura, durante o tempo que vamos ter, vamos ver mais questões culturais e a gente vai abordar mais isso durante a nossa exposição do livro de Tessalônica, da carta de Tessalônica. Há perseguição, essa igreja tem uma cidade bem desenvolvida, mas mesmo assim se torna uma igreja, não apenas igreja, mas uma igreja ideal para todas as outras. Vai ter um elogio que a gente vai ver mais para frente no nosso estudo, eu acho que semana que vem, a gente já vai ver ele elogiando e falando assim: a fé de vocês ficou famosa em todas as igrejas. De tamanha era a repercussão da vida cristã que a igreja de Tessalônica tinha. Mas, irmãos, logo de cara, você percebe uma coisa. Se você está anotando, anote isso. Nós vamos falar de várias verdades dessa igreja ideal. A primeira verdade que eu quero destacar com você é que essa igreja não é formada por um indivíduo, mas por uma equipe. Essa cidade não é edificada por um indivíduo, mas por uma equipe. Paulo começa dizendo, e por isso que na leitura eu pedi para você, ele diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo. Ou seja, Paulo está escrevendo uma carta a Tessalônica, não apenas apresentando a si como indivíduo, mas ele está falando que aquela igreja não foi feita com uma pessoa. Amados, igrejas saudáveis não são feitas só com uma liderança. Igrejas saudáveis são feitas com uma equipe. O tempo de igrejas e de pastores centralizadores no Brasil acabou, irmão.
A igreja será feita por equipe. Igreja ideal, saudável, é formada por equipe. Se você olhar bem na Bíblia, você vai ver que não é feita por um indivíduo só várias grandes obras de Deus. Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Barnabé e Paulo, Paulo e Silas, Paulo, Silvano e Timóteo, Jesus e a sua equipe de 12. Irmãos, quando Jesus mandava os discípulos irem, de 2 em 2, ou de 2 a 2. Ou seja, ele enviava eles não como um indivíduo, mas como uma equipe, de 2 a 2. É lindo você perceber que depois que Jesus ressuscita e ele vai aos céus, você vê os discípulos ainda praticando a mesma coisa. Por quê? Porque em Atos 3, quando você vê aquele coxo sendo curado, Pedro e João estão indo juntamente com ele. Ou seja, a dupla Pedro e João está indo ao templo, e essa dupla é usada por Deus como um canal para o sobrenatural acontecer. Você não pode andar sozinho. Uma vez eu estava conversando com um grande homem de Deus, um pastor que lida só com liderança, só com líderes. E ele disse uma coisa para mim que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse assim para mim: Drummond, vários são os motivos porque um líder caiu. Vários são. Roubo, orgulho, questão de sexo, mulher. E ele foi enumerando várias coisas. Mas ele falou assim para mim: mas tem um fator, Drummond, que é comum em todos os líderes. Todos os líderes, antes de cair, se isolaram. Todos os líderes, antes de cair, ficaram sozinhos, não tinham com quem compartilhar, não tinham com quem falar, não tinham um amigo, um companheiro de ministério. Caminhavam muitas vezes sozinhos. É muito triste ver pessoas que acham que conseguem fazer a obra de Deus sozinhos. Irmãos, é impossível. Na verdade, só cristãos imaturos acham que dá para fazer o trabalho de Deus sozinho. 1 Coríntios capítulo 3, a igreja imatura de Corinto, chamada pelo próprio apóstolo Paulo de carnal e menina em Cristo, a igreja de Corinto era assim. A igreja de Corinto dizia assim: eu sou de Paulo. Aí outro dizia assim: não, eu sou de Apolo. Ainda tinha uma turma que falava assim: já eu não, eu sou de Cristo. E você sabia que historiadores diziam que essa turma que dizia eu sou de Cristo ainda era a pior turma de todas? Você sabia? Sabe por quê que ela era a pior? Porque ela dizia assim: eu sou de Cristo, então nenhum homem ministra em mim. Como se Deus não fizesse sua obra através de pessoas. Aí diz assim: Paulo plantou, Apolo regou. Paulo diz, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Drummond, glória a Deus. Nem o que planta, nem o que rega é importante, mas é Deus que dá o crescimento. É verdade. Era isso que Paulo queria indicar? Era, mas Paulo não estava querendo indicar só isso não. Paulo queria indicar o seguinte: o mais importante é Deus que dá o crescimento. Mas espera aí, o trabalho é em equipe. Porque um coloca a semente na terra, mas vai precisar de outro para regar. Irmãos, água para a terra não é novidade, já parou para pensar? Chuva cai sobre a terra. Mas novidade muitas vezes para a terra é a semente. Quando se fala de plantar, de colocar a semente, pode ser uma novidade. E muitos de nós ficamos empolgados com quem coloca o que nós nunca vimos antes na terra do nosso coração. Porque é uma semente. Agora a água, Drummond, a água é comum. Eu já até provei sobre mim. Mas é muitas vezes o comum de gente regando em você a palavra que foi semeada, que vai fazer brotar o que Deus quer fazer na tua vida, irmão. Cuidado. Idolatria de ministro é coisa de gente carnal. É coisa de menino em Cristo. Por quê? Porque a obra se faz em equipe.
Eu estou plantando, Braulio vai regar, o pastor Léo vai regar mais um pouco, e quem sabe quem vai colher não vai ser nem a gente. Agora, já pararam para pensar também que a gente gosta de falar assim: Deus é quem dá o crescimento. Aí a gente acha que é só isso que ele está querendo dizer. Não, irmão, preste atenção numa coisa. Eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Deus é o mais importante. Mas Deus não pode fazer crescer o que não foi plantado e nem regado na tua vida. Não deixa eu dizer isso de novo. Deus não pode fazer crescer nada em você que não tenha sido plantado e regado por homens. Eita. Irmão, quem fez esse padrão? Foi você? Fui eu? Não, foi Deus. Irmão, depois que Deus criou Adão e Eva, Deus quer fazer alguma coisa na terra, Ele sempre chama um homem para participar. Olha a Bíblia, você vai ver isso. Deus quer libertar o povo de Israel que está no Egito. Deus levanta um Moisés para libertar o povo que está no Egito. Deus quer reinar sobre Israel. Deus levanta um Davi. Deus quer trazer vistas a Saulo que está cego. Ele levanta um Ananias. Deus quer trazer salvação a um eunuco no deserto. Deus levanta um Filipe para pregar. Deus quer trazer salvação a Cornélio e sua família. Deus levanta um Pedro para ir lá pregar. Deus quer fortalecer a vida de Noemi. Deus levanta uma Ruth. Deus quer trazer Pentecostes. Deus quer trazer salvação. Deus levanta um Pedro cheio do Espírito Santo para pregar a uma multidão. Irmão, Deus quer fazer um avivamento no Brasil e nas nações. Deus levanta você. Deus levanta a sua vida. Aleluia. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor mesmo. Aleluia. Deus faz a sua obra através de equipe. Paulo, Silvano e Timóteo. Mas volta os seus olhos comigo para 1 Tessalonicenses 1 de novo. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é bem interessante olhar esse versículo e perceber uma outra coisa. Primeiro a gente vê a questão da equipe, Paulo, Silvano e Timóteo. Depois a gente vê que eles fazem questão de enfatizar duas facetas do caráter de Deus. Eles falam o seguinte: Pai e Senhor. Duas vezes na versão revista e corrigida há esse ressalte: Pai e Senhor. Eles falam do caráter de Deus como Pai e como Senhor. Uma igreja saudável é uma igreja formada não por um indivíduo, mas por uma equipe. Uma igreja saudável, irmãos, conhece o caráter de Deus como Pai e como Senhor. Diga comigo: Pai e Senhor. Por que você está dizendo isso, Drummond? Porque a igreja brasileira, irmãos, ela é muito polarizada. Hoje em dia nós estamos vendo discussões teológicas assim enormes e polarizações sobre temas muito fortes. Um se dizendo de direita, outro se dizendo de esquerda. Um indo para um lado, outro indo para o outro. Um indo para um lado só da santidade e outro indo para o lado só da graça. Um indo para a questão calvinista apenas e outro indo para a questão do livre-arbítrio de Armínio. Tem gente que vira para mim e me pergunta: Drummond do céu, o que você é? Você é calvinista ou arminiano? Eu gosto de responder que eu não sou nenhum dos dois, irmão. Por que você não é nenhum dos dois, Drummond? Porque os calvinistas, irmãos, eles selecionam os textos prediletos deles e deixam os textos de livre-arbítrio de lado. E o pessoal do livre-arbítrio seleciona os textos mais gostosos deles e deixa os textos de soberania de lado. Aí fica um polarizado para um lado, outro polarizado para o outro. Mas eu, irmãos, creio que nós temos uma responsabilidade pessoal para agir. E temos um Deus soberano acima de nós, que faz e que age através de nós.
Então, ao invés de ficar brigando e polarizando, quem sabe não é melhor equilibrar? Ser responsável em suas ações e crer que Deus é soberano sobre tudo. Ah, Drummond, e quando que eu vou saber, Drummond, do céu, se era a soberania de Deus ou se era a minha ação? Irmão, no céu você pergunta. Mas seja ativo, irmão, e creia na soberania divina. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Vamos ser equilibrados. E a igreja, às vezes, irmão, se polariza exatamente no caráter de Deus. Para alguns, nós estamos no polo, nesse polo aqui desse lado, representando o polo do pai. Aqui, irmãos, a pessoa é a filhinha, amada do papai. Ela clamava papai. Ela polarizou para o lado do pai. Então, pai. É pai para lá, pai para cá. Pai é... Esquece até que pai corrige também, né? Mas desse lado aqui é pai, só naquele aspecto do amor, do filho, de você estar no colo, aquela coisa toda. É o amor. Eu brinco, é o tchuc-tchuc de Jesus mesmo. É só o pai. Mas, irmãos, tem um outro polo, de um outro lado, que é o polo que vê Deus só como Senhor. Irmão, e esse polo que vê Deus só como Senhor, indica que ele é servo. Irmão, aqui é general da batalha. Aqui, irmão, ele manda, ele fala, ele diz, eu tenho que obedecer, ponto final, irmão. Ele falou, acabou, está dito. Só que aqui, irmão, quando a pessoa polariza para ser servo e para ver Deus só como Senhor, trabalhar para Ele, irmão, é um peso, é só obrigação, e não tem nada de leveza, não tem colo do Pai. Por um outro lado, irmãos, quem está às vezes só no colo do Pai, parece que quando vê Deus mandando, é uma sugestão e não uma ordem. Mas uma igreja ideal é a igreja que vê Deus como Pai, mas que vê Deus como Senhor. As duas coisas. Irmãos, primeira faceta, primeiro polo, o polo do Pai. Primeiro vamos entender esse polo do Pai aqui. Olha aqui para mim, todo mundo. O polo do Pai, irmãos, primeiro você tem que entender uma coisa. Ele é o Pai da eternidade. Do irmão que você está dizendo, que antes da gente existir, Ele é o Pai, Ele é o Criador da eternidade. Drummond, onde você quer chegar? Antes de existir Pai na terra, Ele já era Pai. E eu vou dizer para você, do melhor filho da face da terra, do unigênito, Jesus Cristo. Ele é Pai, antes de qualquer pai da terra. Ele é o Pai eterno. Sabe por que eu estou enfatizando isso? Porque, irmão, antes de existir teu pai, ele já existia. Antes de haver modelos de pais na terra, ele já era pai. Então não tente comparar teu pai com o Pai eterno. Porque tem gente que quer ver o pai no pai. Mas o seu pai celestial é antes do teu pai terreno. Talvez você esteja me ouvindo falando assim, Drummond, meu pai foi top. Meu pai foi muito bom para mim. Irmão, ele não chega nem perto dos pés do Pai eterno. Mas talvez você teve um pai muito ruim. E você está vendo Deus pelo óculos de um pai ruim. Um pai que feriu você e que machucou você com palavras, com ações. Um pai que era bêbado, distante de você. Ou um pai que se afastava de você e você vê Deus através desse óculos. Mas antes de ter esse pai, você já tinha um pai. Que não tem nada a ver com ele. Agora, Drummond, peraí, ele é o pai antes de eu ter pai. Ele é pai antes de tudo. Ele, como um pai, me ama. Agora, irmão, a Bíblia diz que Deus é amor.
E a Bíblia diz que Deus é eterno. Ele faz parte do seu ser. Ele é amor. Ele não tem amor, ele não tem eternidade, ele é eterno. É o verbo ser, é o que ele é, a identidade dele. Espera aí, se Deus é amor e Deus é eterno, quando que ele começou a te amar? Quem está aqui e quem está vendo pela televisão, pensa na pergunta. Se Deus é eterno, Deus é amor, que horas, quando ele começou a te amar? E estava você achando que Deus te ama desde que você nasceu, né? Antes de você nascer, antes da fundação do mundo, Ele já te amava, irmão. Só que a eternidade é para trás e para frente, né? É para trás, para antes da fundação do mundo do Éden. E para frente, lá em Apocalipse, na Nova Jerusalém, Ele vai continuar te amando, porque Ele é um Deus eterno. Drummond, e quando que ele vai parar de me amar? Quando ele parar de ser Deus. Porque Deus, irmão, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, sabe por quê? Porque Deus não pode negar a si mesmo. Se Deus é eterno e é amor, como é que Ele vai negar que te ama? Na verdade, irmão, Ele não quer negar não. Ele tornou público o seu amor lá na cruz do Calvário, quando Ele deu Jesus. Jesus tem o nome, o seu nome, o meu nome escrito na palma da mão dele, para nunca mais esquecer de nós, irmãos. Nós somos amados pelo Pai. Só tinha um filho, Jesus. Irmão, Ele manda, o Pai amou a gente tanto, que Ele deu o seu único filho, Jesus. Irmão, Jesus era a coisa mais preciosa para o Pai. Quem é pai sabe que seu filho é mais precioso para você. Tenho certeza que os pais estão aqui e falaram assim para mim: Drummond, é melhor me matar do que matar meu filho. É ou não é, pais que estão aqui? Levanta a mão os pais aí, deixa eu ver vocês. É ou não é? Irmão, mata eu e deixa meu filho vivo, mas não mata meu filho não. Imagina para Deus. Aí Ele manda o seu filho. Irmão, quando Ele dá o bem mais precioso dele como filho, sabe o que Ele está dizendo? Se eu dei o meu melhor, é porque você é o meu melhor. Aí Jesus veio. E Jesus já veio com isso na cabeça, gente. Por que você diz que Jesus veio com isso na cabeça, Drummond? De fazer Deus ser pai da gente. Porque, irmão, a primeira vez que o pessoal perguntou para ele: como é que a gente ora? Irmão, o pai é só dele. Ele é o unigênito do pai, ele é filho único. O pessoal pediu para ele: ensina a gente a orar. Aí ele falou assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso. Porque Ele veio compartilhar o Pai que era só dele com a gente, irmão. Ah, dá um brado de vitória mesmo, adoração ao Senhor mesmo, irmão. Aleluia! Jesus é muito lindo. É muito lindo. Ele é o nosso Pai. Mas, irmão, tem um outro polo. Ele é Senhor. Irmão, se Deus é Senhor, eu sou servo. Uma vez eu postei alguma coisa no Facebook, e eu postei alguma coisa sobre ser servo do Senhor, sabe? E alguém fez um textão assim embaixo,
e falou assim: nós não somos mais servos, somos filhos. Irmão, mas quem era filho também dizia que era servo. Paulo foi o que mais nos ensinou, ou foi um dos que mais nos ensinou sobre ser filho de Deus. Mas Paulo dizia: eu sou servo. Paulo ainda era mais forte. Paulo falou assim: eu sou escravo de Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor. Jesus é Senhor, irmãos, quando Ele manda. Quando a ordem dEle não é uma sugestão para mim. Eu não posso ver Deus só como Pai, eu tenho que ver Ele também como Senhor, como a Bíblia apresenta. E quando Ele é Senhor, eu não tenho direito de discutir com o Senhor. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo lá em Romanos, ele fala assim: tem o barro, que representa a gente, tem o barro direito de dizer para o oleiro como será o vaso? Gosto dessa palavra que ele usa. Tem o barro direito de dizer para o oleiro como vai ser o vaso? Não. O barro só tem um direito: ficar na mão do oleiro. Irmão, e se eu e você somos o barro e estamos na mão do oleiro, antes do oleiro fazer o barro, irmão, ele vai dar uma amolecida no barro. Ele vai apertar um pouquinho o barro. E você diz assim: Drummond, o Senhor parece que está me apertando. O Senhor parece que está me chamando a renunciar a algo, a abandonar algo. Irmão, deixa Ele apertar bem. Deixa Ele te levar à renúncia que Ele está te levando. Deixa Ele ser Senhor da tua vida, porque Ele sabe para onde está te levando. Tem gente com medo do que o Senhor está mandando você fazer. Mas meu irmão, servo não tem que questionar, tem que obedecer. Ele está amassando o barro. Ele está te mandando fazer coisa que você não quer fazer. E Drummond, isso dói. Pô, Drummond, queria ficar quietinho. O pessoal está me levando para a evidência, para eu pregar, para eu falar: ah, Drummond, misericórdia, deixa eu ficar quieto no meu lugar. Aí Deus vai lá, vai para a liderança da célula, vai fazer isso. Aí tem uns que é o contrário. A pessoa está em evidência e Deus manda ele ficar no secreto. Aí ele já está até acostumado que ele: deixa eu dar a palavra. Eu quero uma oportunidade. Queria ter uma oportunidade do culto. Aí não, o que Deus fala para ele é: filho, você está muito no palco, eu quero você nos bastidores da oração. Porque se você continuar com as luzes do palco, você vai ficar cego, filho. Vai para o bastidor da oração e fica quietinho lá. Você lembram como Naamã, ele vem visitar Eliseu? Quando Naamã vem visitar Eliseu, Naamã está querendo cura, ele tinha uma lepra, ele era um general. E por baixo da armadura, ele estava leproso, ele estava doente. Aí ele vai até onde está Eliseu para ele ser curado. Quando chega lá, irmãos, Eliseu vira para ele e fala assim: você vai dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Ô irmão, cá para nós aqui, conversa de pé de ouvido. Eliseu não podia colocar a mão na cabeça de Naamã e dizer: ser curado? Claro que podia, gente. Liberava a palavra e pronto. Até o orgulhoso Naamã falou assim: pô, pensei que ele ia me dar uma palavra, eu saí curado, e manda eu mergulhar no rio e vou embora. Aí na hora que ele manda embora, irmão, você repara uma coisa: na hora que ele manda embora, você vê a expressão de uma pessoa falar para ele assim: cara, por que você não fica um pouquinho mais? Já viemos até aqui. Ele é homem de Deus, se ele mandou fazer, não vai fazer? Aí Naamã segura o orgulho dele. Irmão, você imagina, o cara é líder, o cara é senhor, ele não é servo. Ele queria que fosse uma palavrinha, mas o que Eliseu manda ele fazer é mergulhar no rio. Quem está acostumado a liderar, muitas vezes não sabe ser liderado. E se mantém em armaduras
Ah, porque na minha igreja eu era líder de célula, eu era líder de jovens, eu era pastor ali, eu era diácono, eu era presbítero, eu fazia isso. Mas Deus está mandando você tirar essa armadura e ir conhecer o poder dele do jeito que ele está mandando você ir, irmão. Seja liderado. É triste dizer o que eu vou dizer, mas uma das classes de pessoas mais difíceis de ministrar são líderes, gente. Eu já ministrei em café de pastores, irmão. Você olha para a cara dos pastores e o jeito que eles estão recebendo a palavra, parece que eles estão pensando assim: se eu fosse ele, eu caminhava mais por esse lado. Eu não ficava dando tanto exemplo e continuava lendo o texto de Tessalônica. Eu já ia mais para lá. Porque até a mensagem ele quer liderar. Ele quer liderar o jeito que Deus fala com ele. Ele quer liderar o oleiro. Irmão, ele vai amassar você se você deixar. Só que ele vai te botar na roda. E quando ele te botar na roda, ele vai começar a esculpir um vaso em você, irmão. Barro não tem poder para ser vaso. Vou dizer isso de novo. Barro não tem poder para ser vaso. Você não tem poder de ser o que Deus quer que você seja. Mas se as mãos do oleiro estiverem trabalhando em você, irmão, qual é o limite para mim, Drummond? Até onde eu posso? Que tipo de vaso eu posso ser? Irmão, está na imaginação do oleiro a sua limitação. Você será o vaso que Deus quer que você seja, se você simplesmente se render a Ele como Senhor. Você pode ficar de pé onde você está? Fique de pé onde você está. Queria chamar os músicos aqui em cima.